Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que sua descendência durará eternamente. Eis que sua descendência durará eternamente. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados a contemplar as características de São José, homem humilde e silencioso. Ele, descendente da linhagem de Davi, como nós podemos perceber no próprio Evangelho, o anjo diz a ele: José, filho de Davi. Então hoje nós somos chamados, neste tempo quaresmal, fazer esta pausa, porque hoje é solenidade. São José, patrono da igreja, esposo da Virgem Maria, que nos traz tantas qualidades que nos ensinam a buscarmos a perfeição cristã. Mas, infelizmente, diante da nossa realidade, nós trazemos em nós a concupiscência da carne, por isso é muito mais fácil fazermos a opção pelas coisas mundanas, pelas situações de erro e de pecado, que nos afastam da graça de Deus. Por quê? Porque o demônio nos apresenta estas realidades pecaminosas como se fosse algo prazeroso, algo que nos traria uma verdadeira felicidade. Mas, infelizmente, o pecado só gera mais angústia e desespero. Diante da realidade que o mundo está vivendo em relação ao coronavírus, a esta pandemia, a esta peste, nós percebemos três realidades. Duas, o extremo uma da outra. Primeiro, o desespero, que tem assolado muitas pessoas. Por quê? Porque deixaram de confiar em Deus. Por outro lado, pessoas que se fazem de não estou nem aí, deixa a vida me levar. Muitos no Brasil estão vendo toda esta realidade como um grande feriado, não estão se preocupando com essas realidades em relação ao cuidado. E aqueles que buscam a prudência e onde nós precisamos entrar. O cuidado, o zelo, buscarmos imitar José, este homem justo, este homem humilde.
ele descendente de Davi, e por meio dele, por meio deste carpinteiro, une Jesus à família de Davi. José que lhe dá um nome e um sobrenome. Portanto, por meio deste simples carpinteiro de Nazaré, cumpre-se a profecia de Davi, que nós ouvimos na primeira leitura. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Portanto, Jesus é este rei messiânico que muitos ainda esperam. Mas para nós, é este Messias que veio e nos deu a salvação. Diante das promessas de Deus, se nós formos olhar para a história da salvação, Ele não realiza assim de uma hora para outra, no estalo de dedo, assim como nós vivemos nesta atual sociedade, tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para hoje. Mas as promessas de Deus se realizam no tempo de Deus. Às vezes leva anos, às vezes leva centenas, séculos, ou até mesmo milênios. Existe uma linha em meio aos judeus ainda hoje que perderam a esperança e já não conseguem mais nem esperar a vinda do Messias que eles tanto esperam, porque muitos dizem, para que o Messias possa vir, todos os judeus precisam cumprir todos os preceitos, mas infelizmente, assim como existem os católicos de boca também, nós vemos esta realidade também. E para que nós possamos contemplar também esta segunda vinda de Cristo Salvador, Messias, em sua segunda vinda, nós precisamos cultivar uma vida de santidade, uma vida de justiça, porque esta é a promessa de Deus. E quando esta promessa vai se cumprir? No tempo de Deus. No tempo de Deus. E nós precisamos esperar com humildade e silêncio, na busca da santidade, na busca da perfeição cristã. Por isso Jesus é o rei messiânico, descendente de Davi. José se torna colaborador de Deus neste processo. Por isso ele é considerado uma figura importantíssima para nós cristãos católicos. Seu exemplo de vida faz com que muitos se identifiquem com ele e busquem imitá-lo. Mas também muitos hoje preferem uma vida de crítica, uma vida de pecado, do que viver a virtude dos santos que deram certo. E hoje Deus nos chama a atenção para voltarmos à fé, para voltarmos à perseverança, buscarmos imitar José, um homem de fé, um homem perseverante e, sobretudo, justo. Um homem justo. Pai de família exemplar. E a justiça, aqui, justamente dada a José, é a justiça como qualidade. Qualidade esta mais destacada a São José. Por quê? A este homem justo foi confiado a missão de esposo, virgem da mais excelsa criatura e pai virginal do Filho Altíssimo. Portanto, é justo, e justo no sentido pleno da palavra, que significa virtude perfeita, santidade, perfeição cristã. Santidade de vida. José não é pai natural de Jesus porque não comunicou-lhe a vida, mas recebeu esta missão de Deus para cuidar da família de Nazaré, para cuidar do Filho de Deus. José é aquele que dá um nome e um sobrenome a Jesus. Protege-o e provê o seu sustento.
Portanto, diante desta situação, desta pandemia, da dengue, do chikungunya e de tantas outras realidades, inclusive chefes de Estado levando toda essa situação na brincadeira, é preciso recorrer à intercessão de São José e clamarmos a sua intercessão para que Deus possa providenciar aquilo que é necessário para vivermos este tempo. Seja na questão financeira, seja na questão, né, da fé, ou até mesmo diante da realidade da saúde. Peçamos a São José a sua intercessão para que nós possamos alcançar as suas virtudes, principalmente a virtude da justiça, da humildade e da perseverança. Podemos perceber na vida de São José que ele é um homem perseverante. José foi um homem grande. E ele, em toda a sua vida, sempre optou pela fé. Um homem grande na fé e na obediência. Nas mais difíceis situações, nas situações mais obscuras e difíceis da sua vida. Por exemplo, ao tentar deixar Maria por ser justo para não levá-la à morte, pensou em deixá-la, mas o anjo do Senhor lhe aparece em sonho e lhe diz: José, o caminho não é esse. Porque aquele que Maria concebeu pela graça do Espírito Santo. José acorda e assume a sua missão. Pouco depois do nascimento do menino Deus, recebe a ordem: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Um homem prudente, que acolhe o chamado de Deus para salvar o menino Deus. E quando a igreja neste tempo fecha as portas para não propagar o vírus, quando nós recomendamos a comunhão na boca, é esta prudência de José que nós buscamos. Não é o abandono da fé, mas é prudência. Neste tempo de provação que nós estamos vivendo, é um tempo onde nós vamos ver quem realmente é cristão católico. E vale aqui para os meus irmãos de comunidade também. É neste tempo que nós seremos provados e veremos quem realmente é Canção Nova, quem é cristão, quem é católico, porque agora nós precisamos buscar a virtude de fé de José e unirmos em oração. Em casa, no silêncio. Se for preciso, entra no teu quarto, fecha a porta e reze a Deus. Mas nós somos chamados a vivermos a unidade na oração e na intercessão. Veja, a partir do momento que José ouve o mandato de Deus, sai daqui, vai para o Egito, volta para Israel. José imediatamente obedece, não reclama, não põe empecilhos, simplesmente obedece e se coloca a caminho, totalmente disponível a Deus. Totalmente disponível a Deus. É esta disposição que agora a igreja espera de você. É esta disposição que agora Deus espera de você. Buscarmos a confiança e a esperança em Deus, assim como José. José é um homem sábio, um homem que era íntimo de Deus, um homem que tinha uma intimidade profunda com o Senhor, que era capaz de discernir e entender os sinais que Deus lhe dava, e este tempo que nós somos chamados a olhar para tantos sinais que Deus nos dá. Porque Deus utiliza-se desta grande pandemia para puxar a nossa orelha.
Enquanto nós tínhamos todas as igrejas abertas, nós não valorizamos a Eucaristia. Nós vivemos a Santa Missa de qualquer jeito. Agora que as igrejas estão fechadas, nós reclamamos porque as igrejas estão fechadas e muitos não podem mais ir à missa. Por que você não valorizou a Santa Missa antes, enquanto você tinha? Quantas vezes eu falei aqui, vai chegar um tempo que nem sequer à missa nós vamos poder ir. Assim como muitos lugares aí pelo mundo viveu durante muito tempo, chegou este tempo. E tempos mais difíceis virão. Muitos perguntam, padre, já é o final dos tempos, é o apocalipse? Não. É apenas um sinal a partir de um vírus, de uma doença que a natureza, por causa da desobediência humana, porque preferiu comer um animal, aqui não é uma crítica, mas por causa dessa desobediência, hoje toda a humanidade está pagando. Veja, a dimensão do pecado social, o que causa na nossa vida. Por isso hoje nós somos chamados a esta intercessão, chamados a buscarmos a intercessão de José, as suas virtudes, buscarmos a perseverança na fé, buscarmos ser disponíveis a Deus, para que nós possamos alcançar esta perfeição e aquilo que é a vontade de Deus. E diante de tudo aquilo que hoje nós aprendemos com São José, devemos colocar em prática agora a vida de oração, a intercessão e a unidade aonde nós estivermos. Se você, porventura, não pode ir à missa porque a sua igreja está fechada por prudência, reze na sua casa. Una a sua família na oração do terço, na oração em família, na oração pessoal. Que sejamos homens e mulheres de fé, obedientes aos mandamentos do Senhor, e obedientes àquilo que hoje a igreja nos pede. É preciso estar atento a todos os sinais dos tempos que Deus está nos dando, porque Jesus está voltando no tempo e na hora de Deus. E hoje nós somos chamados a revermos a nossa vida, a nossa fidelidade ao Senhor e permitirmos que o Senhor nos conduza neste caminho de santidade e de perfeição. São José, rogai por nós. Apresentemos ao Senhor as nossas preces, os nossos pedidos. Desculpa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.